Também nunca mais vi Gerlin no grupo. Mas eu mandei também o chamado para ele. Bom, mas enquanto a Renata chega, eu vou dizer para como está dizendo vocês, essas nós estamos na nossa antepenúltima aula. Eu acho que essa não tiver que ter um desenvolvimento, mas essas duas próximas aulas eu acho que vai ser as mais difíceis para vocês. De assimilação. Não diga uma coisa dessa. Hein? Não de hoje, né? É, talvez não seja muito pro Otávio. Pode Mas correr, Tuelo. Pode correr. no começo pro Otávio acho que não vai ser não. Ele vai ver já já por quê. Mas vocês esqueçam todos os modelos que vocês têm de igreja na cabeça. O modelo ortodoxo. A Renata chegou. Renata, chegou a nossa querida federal. Coitado do católico romano do Brasil. Hoje está 3-3, hein? Hoje está 3-3, né? Deixa eu ver, 3-3 porque tem evangélicos, tem fé. 3 homens. 3 alunos. 3 alunos para 3 alunos. Muito bem. Então vamos começar, né? Nessa. Começar que é bom. Bom, existem 2 modelos que são bem conhecidos, né? Da nossa cultura, sobre no Ocidente. O modelo. E vou surpreender vocês, porque vocês não. Eu tenho quase certeza que o modelo que parece mais conhecido não é tão conhecido, vocês vão ver. Mas o primeiro modelo é o modelo católico romano, eclesiologia, da natureza da igreja, não é? Então temos um modelo que é baseado num comando central, onde tem o Papa, né, que é o principal bispo e o pastor de todos, o chefe da igreja. Então, entende-se a igreja como uma grande multinacional, como uma grande piramidal, né? A igreja piramidal. Os bispos do mundo inteiro em comunhão com o Papa. E pensamos numa igreja uniforme, com um centro, que é Roma, e uma periferia, que são as demais igrejas. Então, esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. A hierarquia estabelecida, os bispos, presbíteros e diáconos, sendo entre o bispo tendo um cabeça, sucessor de Pedro, e que governa toda a igreja. Não é mais ou menos assim o modelo que os católicos têm em mente? Sim. Isso. Temos o modelo protestante, que na verdade não podemos chamar de modelo, temos modelos, né? Diversos modelos do protestantismo. Mas essencialmente vamos tentar encontrar algo em comum, embora não seja comum a todos, mas a maioria. A igreja, ela é uma democracia, um governo democrático, da forma do protestantismo, tanto do presbiterianismo como das igrejas batistas, não é? Há um modelo episcopal que é um anglicano, o anglicano é um meio termo entre o protestante e o católico romano. Temos o modelo luterano, que também é uma democracia, não é? E
eles reproduzem, são muito semelhantes aos nossos estados laicos, né, os estados modernos. Como funcionam? Não há uma hierarquia, e a igreja é livre e cada pessoa tem sua autonomia. Mais ou menos isso. Bom, e agora os ortodoxos, né? E agora vamos adentrar de como a igreja, qual é o ensino ortodoxo sobre a igreja. Um fato curioso que é destacado por os biblistas daqui, na cultura ocidental, e um fato interessante, é que a palavra igreja, ela só aparece no Evangelho de Mateus. Ela não aparece nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Não existe o termo igreja. Existe no Evangelho de Mateus. Isto é muito interessante. Esteja no Evangelho de São Mateus. Ela aparece basicamente apenas em 2 passagens. Em 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Não aparece em outro canto. Aparece no capítulo 16, quando Cristo diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aparece também no capítulo 18, onde Cristo diz: se teu irmão pecar, vai a ele e repreenda em particular. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não ouvir, diz-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Então, é somente nesses dois capítulos onde a palavra igreja aparece. A palavra igreja, do grego eklésia, ou eclesia, como alguns da pronúncia, ela, a grosso modo, ela é ajuntamento, significa ajuntamento, reunião. É muito usada para a democracia grega, para as assembleias públicas, uma convocação de uma assembleia. Existe uma convocação e aqueles que atendem a esta convocação se reúnem, e esta reunião é chamada de eclésia ou eclesia. No entanto, teologicamente, esse termo aparece no Evangelho de Mateus. Eu disse que era interessante por isso, porque Mateus é um evangelho dedicado aos judeus. Mateus escreve o seu evangelho visando alcançar o povo judeu. A palavra igreja, ela é o substituto grego para o hebraico kahal, congregação, que vai aparecer no deserto. Lá, desde Moisés, o povo de Deus, que é chamado, que é escolhido. Esse povo de Deus também não se entende muito aqui no Ocidente, a questão de Israel, e nós já vimos aqui por diversas falas, por exemplo, que se confunde Israel com judeu, não é? É uma coisa... Otávio agora riu, né? Então, todo judeu é um israelita, mas nem todo israelita é judeu. Isso. O que é Israel? Israel é uma aliança de clãs. São as 12 tribos. 12 tribos que se uniram em torno de uma aliança com o Deus eterno. Então, essa aliança que aparece, que é que dá origem a Israel, porque os hebreus eram um povo nômade, e eles vão ser escravos no Egito, e no Egito eles são reunidos, convocados, Moisés, a eclésia, chamamento, que é o Kahal.
Moisés dirige um apelo para que eles então se juntem e adorem o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então Deus faz uma aliança com estas 12 tribos no deserto, lá no Monte Sinai. Então lhes entrega as tábuas da lei. Então, isto é chamado de no Novo Testamento chamado de Antiga Aliança, ou a Primeira Aliança. Muito bem. Então nós sabemos que Israel são 12 clãs, 12 tribos, que estão unidas pela aliança com o Deus Eterno. Essas 12 tribos vão se separar mais adiante. Elas vão romper a unidade entre si, não a aliança. Eles não rompem com o Deus Eterno, mas essa unidade em torno do Deus Eterno é rompida. Ela é rompida com a revolta de Jeroboão, onde 10 tribos se levantam contra a dinastia de Davi. Não aceitam mais estarem submissos à dinastia, à casa de Davi. No caso, era Roboão, o rei. Então há uma revolta, e essas 10 tribos formam o chamado Reino do Norte. E 2 tribos, que é exatamente Judá e Benjamim, formam o Reino do Sul. Então, essas 10 tribos, o Reino do Norte, é invadida pelos assírios, o rei Senaqueribe, e essas tribos são dispersadas. E eles se misturam com outros povos e vão ficar mestiços. E as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, permanecem ainda mais tempo, até que eles são dominados pelos babilônicos, do Nabucodonosor, são levados cativos para a Babilônia, e nesse cativeiro passam 70 anos, mas eles se espalham por todo o mundo, porém sem perder sua unidade, sem se misturarem. Os judeus conseguem manter a sua unidade ou a sua pureza, vamos assim dizer, racial. Eles não se misturam, não se perdem, não se tornam mestiços. E nem assumem as religiões dos outros povos, como aconteceu com o Reino do Norte, que surgem os samaritanos. E então, por isso, houve essa ruptura de unidade. Então, a promessa que Deus faz a Davi é que jamais lhe faltaria um sucessor, e dele viria o Cristo, por meio da casa de Davi, da tribo de Judá, viria o Cristo. E quem é o Cristo? O Cristo é o descendente, o Messias, é o descendente de Abraão, no qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, a promessa que Deus faz a Abraão, no ensino apostólico, no ensino de São Paulo, não é a descendência de Abraão, como falando de muitos, mas ao teu descendente. Esse descendente é o Cristo. E assim, em Cristo, porque ele é o verdadeiro Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Então, ele é o verdadeiro príncipe de Deus. Por isso, Cristo diz a parábola, ou a metáfora da videira, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Porque Israel era comparado à videira. Eram 2 árvores comparadas, figueira e videira. Então, a videira, que dá os frutos, que dá a uva, o vinho, o símbolo da aliança,
Então ele diz, eu sou a videira verdadeira. Não é a nação de Israel que é a videira verdadeira, mas ele, o Cristo. Então, por isso, todo estando em mim der frutos, e o Pai é o agricultor. Todo ramo que der frutos, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Mas o que não dá frutos, ele corta. Então, isso diz respeito aos da nação de Israel. Os que receberam o Messias, estes são purificados. Os que não receberam o Messias, esses estão. Então, é a frase que São João também diz, mas a todos quantos o receberam, veio para o que era seu, e o seu não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí então o ensino apostólico vai dizer que surge o Israel de Deus, onde não há nem mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Ou seja, surge uma nova nação. Então, esta nação, esse povo, essa carral, essa assembleia, essa eclesia, ou eclésia, é a igreja de Deus. Falei assim rapidamente, um apanhado. Eu pedi para vocês trazerem as Bíblias, não foi? Vocês trouxeram? Sim. Sim. Então, veja só. Agora, vocês vão entender há uma unidade, e muita gente no cristianismo ocidental não entende isso, há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Não existe descontinuidade, há uma unidade. Assim como existe unidade entre o ser que somos adultos e o ser que é a criança. Não é outro ser, é o mesmo ser. Agora são fases distintas. Então, há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E vocês vão ver agora. Então, quando falamos aliança, a aliança de Deus com Israel, aí vocês vão entender que na Eucaristia, na instituição da Eucaristia, Cristo diz, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, é uma nova aliança que não seria transitória como foi a com Israel. A aliança com Israel aconteceu enquanto o herdeiro de Abraão não chegava. Enquanto o Messias não chegava. Mas uma vez que o Messias chegou, agora esta aliança vai se ampliar. Essa aliança não vai ser só com uma nação. Mas essa aliança agora seria com quem? O mundo inteiro. O mundo inteiro, exatamente. Todas as famílias da terra, todos os povos. Não é? Então por isso que Cristo fala, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Não é mais uma aliança transitória. Como tem sangue nas duas alianças. O sangue dos carneiros, que representavam, apontavam para o sangue do Cristo. Bom, vamos tomar, para a gente entender, a primeira vez que a palavra igreja aparece é Cristo falando a Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então nós vamos ver a epístola de São Pedro, que vai ser interessante, Pedro falando, que a gente vai perceber estas coisas. Mas, antes do Pedro, como se há uma unidade entre o Velho e o Novo Testamento, então temos que ir lá para o Velho Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias, não é? As Santas Escrituras, ler a vocês, no capítulo 19 do livro de Êxodo. Capítulo 19 do Êxodo, onde Deus vai estabelecer aliança agora com a nação hebreia. Qual verso? O verso 6. Sim. O que é que está escrito aí? Quem que vai ler? Quem quiser, você está aí já solto ele. Você
Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Muito bem. Então, qual era a promessa ou a vocação de Israel na aliança que Deus fazia com eles? Um reino de sacerdotes. Seria um reino de sacerdotes. E o que mais? Uma nação santa. Uma nação santa. Ou Perfeito. consagrada. Consagrada na Ave Maria. Então, vamos ver agora Pedro, que é o que escuta das palavras da boca de Cristo a fala de edificar a igreja. Então, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Nove e 10, né? Isso. Capítulo 2. Ok. Quem quiser pode ler. Porém, Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Opa. Existe alguma semelhança aí com os dois textos? Tudo. Tudo. Então, a vocação que a primeira aliança fazia com os hebreus, agora essa natureza da igreja é colocada na igreja. Então, é a mesma natureza. Então, a igreja aí é chamada de nação. Nação. O que é uma nação? É um grupo de povo sobre uma bandeira, um governo. Uma nação pode não ter um governo. quando ele tem o governo, ele se transforma num Estado. Um Estado, Ele isso. tem um ideal. A nação é uma etnia, onde tem laços consanguíneos e tradições comuns. Então, uma nação, por exemplo, a gente tem uma nação, os palestinos, e não tem um Estado reconhecido na ONU. E é por isso a confusão, uma das confusões, né? O reconhecimento do... Então, Israel, por muito tempo, até 1948, foi uma nação, mas não um Estado. Então, embora não sendo reconhecidos, Israel continuava a existir como povo, com uma lei, com uma religião, uma unidade cultural. Então, o que é a igreja, então? Uma nação. Agora, uma nação que é a pergunta, eu vou fazer a vocês, qual a diferença de rei para imperador? O imperador é um reinado extenso. O rei é regional. Só dando um pouquinho mais de detalhes, o imperador domina sobre vários reinos. Você tem um império romano, você tinha vários reis que eles são subordinados. Isso é um império, a diferença de império para reino é isto. Então, sobre Roma estavam vários reis. Por exemplo, Israel, na época de Cristo, tinha o seu rei, Herodes. Mas Herodes era subordinado ao César. Né? Então, o imperador é exatamente isso. Um que tem o domínio sobre vários reinos.
Então, quando a igreja é uma nação, é interessante que ela fala uma nação, mas uma nação que aborda várias etnias. Então, é um império. Vocês podem anotar isso aí. Várias etnias. Aí vocês vão entender um pouco como é que a Igreja Ortodoxa se organiza. Então, uma etnia, ou um império com várias etnias. Já deu para entender um pouco o que é a Igreja Ortodoxa nisso aí? Ou não? Estou dando as dicas. Já. Eu entendo. É. Quem pode falar um pouquinho? O que é que tem a ver essa noção de igreja com a Igreja Ortodoxa? Império e reino. Eu vejo o seguinte, padre, pelo que o senhor já tem falado, que cada país que tem a Igreja Ortodoxa, ela tem a sua etnia, ela tem a sua localidade, a regionalidade, é isso que eu vejo. Isso. A igreja Católica Romana, ela possui um governo centralizado, ao contrário da Igreja Ortodoxa. Isso. E na concepção da Igreja Ortodoxa, nós temos, você está correto, eu entendo o ângulo que você está falando. E está perfeito, Fernando. Só que tem um aprofundamento aí. Na realidade, no ensino ortodoxo, a igreja tem um governo central. Qual é o governo central? Cristo? Cristo. Ele por isso é chamado de Pantocrator. Panto de todos, Krator Senhor. Então, a igreja, então Cristo é o imperador que domina sobre todas as nações. Só fala de um governo transcendente, né? Isso. Transcendente e ao mesmo tempo imanente. Porque ele está vivo e nele toda a igreja está contida, porque somos o corpo dele. Olha que... Então, vocês vão perceber que para a ortodoxia a gente trabalha muito essa unidade do mundo visível e o invisível. Porque é a unitotalidade, ou seja, a realidade não é o que se vê. O que nós vemos com os nossos olhos é uma percepção limitada da realidade. Por isso o credo niceno diz o quê? Que eu sempre cito, começa dizendo o quê? Que Deus é criador de quê? Das coisas visíveis e invisíveis. Das coisas visíveis e invisíveis. Isso forma uma unidade. Olha para nós, como seres humanos. Nós somos essa realidade visível e invisível. A realidade visível é a nossa exterioridade. A realidade invisível é a nossa estrutura subjetiva. E quando a gente tratou a questão do ícone, lembra que a gente falou do pensamento? O pensamento só pode ser conhecido se representado. Mas ele está lá. E um dos grandes problemas da ciência materialista a medicina sofreu muito com isso, e por exemplo, você vai abrir um corpo e não vai achar alma. Você vai abrir o cérebro e não vai achar um pensamento. Não é a realidade, né? Mas quem é que vai negar o pensamento? Mas, no entanto, o pensamento não se pega, não se toca, não tem como. Mas ele está lá. Então, essa unidade entre o mundo visível e o invisível é que Cristo chama da visão sadia. Se os teus olhos forem sadios, todo o teu corpo será luminoso. Porque você está percebendo a realidade como ela é, e não como ela se apresenta. Um míope, um cego, uma pessoa que tem astigmatismo, não tem uma visão perfeita da realidade, falando fisicamente. Ela precisa de quê?
loucura. Não, da realidade física. O olho físico, para ver a realidade física como ela é, precisa de quê? Se ele tem uma patologia que não seja a cegueira. Óculos. Isso. Óculos. As lentes. Então, na fé cristã, no ensino cristão, estas lentes é a fé. A fé que nos dá acesso ao mundo invisível. Então, São Paulo diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e o que mais? E a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, das realidades que não são visíveis. A fé é este óculos, e este é o sentido do ícone. O ícone nos leva para o mundo invisível. Ele é a lente da contemplação do mundo invisível. Então, é a representação do mundo invisível. Então, esta unidade entre o visível e o invisível é a base da eclesiologia, ou seja, como a Igreja Ortodoxa se organiza. Então, nesse sentido, e como vocês estão para estudar a fé ortodoxa, mesmo sendo de outras igrejas, nós temos que dizer como é o nosso ensino. Nesse sentido é que a Igreja Ortodoxa rejeita o papado, porque no caso de um papa, de um governo central que está sobre todos, este é o papel do Cristo. Então, e o Cristo não está ausente, o Cristo está presente e governa a igreja. Então, quem seriam os reis que estão sobre o Cristo? Dá para você perceber, deduzam o que a Igreja Ortodoxa considera os reis. Os bispos? Os Patriarcas? Bispos, os patriarcas, os bispos. Os bispos, então, formam estes reinos que forma a igreja, essa grande nação da igreja. Então, os bispos formam este reino. Vamos ver um pouco disso aí. Apocalipse, vamos pegar a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Renata, você está nos ouvindo? Renata? Renata dormiu. Microfone desligado. Mas tá ligado, mas ela ouve. Liga o microfone, Renata. Dormiu. Isso já aconteceu com alguém aqui que uma vez foi o Paulo. E outra vez fui eu. Foi a Isa. Ficou tarde, daí eu acabei dormindo. Não foi? Muito bem. A todos abriram? Sim. Muito bem. Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Esse capítulo 1, aqui, a partir do versículo 9, vai narrar uma visão que João tem de Jesus Cristo. Então, começa a ler, por favor, a partir do 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza, na paciência, em união com Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Certo. Desculpe, mas eu me perdi. Qual é o capítulo e o versículo, padre? Capítulo 1 e começa no 9. Mas não é. O que ele leu não combina com o meu. Combina, acho que. Desculpe, padre. Desculpe, eu estou na primeira carta de João. Apocalipse. Apocalipse. Sim. Então, podemos ver? Ok. Ok.
Num domingo foi arrebatado esse estasse e ouvi por trás de mim voz forte como trombeta. Que diz? O que vês? Escreve um livro e manda aos 7 igrejas: a Efeso, a Esmira, ao Pérgamo, ao Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Volte-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho de Homem, vestido em uma longa túnica até os pés, cingido por peito por um cinto de ouro. Só uma pausa. Então, qual é a primeira imagem que ele tem dessa visão? O que é que ele vê primeiro? O que ele vê ou o que ele ouve? Primeiro ele ouve, né? Ele ouviu. Não, o que ele vê. Ele 7 ouviu, candelabros. ele viu 7 candelabros, 7 castiçais de ouro, não é isso? É. E o que mais? Nesse 7... Alguém semelhante a um ser humano. Certo. Ao Filho do Homem. Que Isso. isso é o Jesus. Isso. E onde é que esse homem estava postado? Entre os candelabros. Isso, no meio. No meio, né? Entre os candelabros, mas no centro dos candelabros. Né? No meio dos candelabros estava ele. Então, vamos pular para o versículo 16. Segurava na mão direita 7 estrelas. Segurava De na sua mão. boca sai uma espada afiada, de Sim. 2 gumes. Isso. Seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha a toda força. Isso. Pode continuar até o 21 agora. Toda força. Ao vê-lo, cai como morto a seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direta e disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, que viste tanto as coisas atuais como as futuras, e os simbolismos das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos Então, 7... Veja só, nós vamos voltar um pouquinho só a ler essa leitura. O próprio Cristo vai explicar o simbolismo dessas imagens. Diga aí, pode continuar lendo. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. E 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros e as 7 igrejas. Isso. Então, essa visão nos mostra Cristo ausente ou presente no meio das igrejas? Presente. 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 E o número 7 é o número místico, todos nós sabemos, que representa a totalidade. Né? O mundo, em 7 dias, a criação é consumada, consumação. Então, estas igrejas, esses castiçais de ouro, mostrando a natureza, como é importante para Deus as igrejas, representam as igrejas de todas as épocas e de todos os lugares. Então, ele é o Pantocrator, ele é o imperador.
Ele é quem governa tudo. Cada uma dessas igrejas tem um anjo, um mensageiro, não é isso? Uhum. Que na visão aparece simbolizado por quê? Anjos. Hein? Os anjos. Não, sim, os anjos são simbolizados por quê? O candeleiros, né? As estrelas. Pelas estrelas. São 7 castiçais, são 7 estrelas. E essas 7 estrelas estão aonde? Na mão direita. Na mão direita do Filho do Homem. Isso significa o quê? Posse, domínio. Posse, domínio. Que ele então está no controle. Olha que ele está no controle, ele tem o domínio, o governo, o poder. Então, as igrejas não estão abandonadas, elas não têm, elas não são acéfalas, elas têm uma hierarquia sobre cada uma delas, anjos, não é isso? Mas tem alguém que sustenta todos, que governa sobre todos. E este é o Cristo. Então, este é o modelo da ortodoxia. Então, cada igreja, então, igreja não é a totalidade. A igreja é uma totalidade ou é uma particularidade? É complicado, né? Depende como você está referindo. Se refere, né? É. Porque temos 7 castiçais. Mas só temos um só corpo. É uma dimensão, a igreja tem uma dimensão ambivalente. Ela tem uma realidade paradoxa. E aqui a gente vai entender exatamente o termo paradoxo. Paradoxo não é contraditório. Paradoxo é... Para significa o quê? Ao lado. Ao lado. E doxa? Doutrina, né? Doutrina. Ou aí vamos ter como verdade. Ou seja, são verdades que são lado a lado, elas não são contraditórias. E aí são mistérios, porque em Deus as coisas não são ou i, não são ou, é i. Por exemplo, Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. 2 naturezas estão paralelas dentro de uma única pessoa. Não são 2 pessoas. O Cristo não são 2 pessoas. É uma pessoa com 2 naturezas. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. São realidades paradoxas. Vou dar um exemplo disso. O universo é temporal ou atemporal? É atemporal. É atemporal. Mas na Terra É temporal. temos a dimensão do tempo. Então, esses paradoxos, vocês vão ver na Sagrada Escritura. Cristo morreu no ano 33 ou na fundação do mundo? É a fundação do mundo. Os 2. 2. São 2 mortes. Uma só.
Uma só. Isso aqui é Atemporal. isso aqui é uma coisa fantástica, né? Essas coisas nos alegram em Deus, de ver a grandeza do nosso Deus. Então a igreja, ela tem uma dimensão local, como nós somos raça humana, aí tem os gêneros, então há uma particularidade e há uma unidade que é a humanidade. Gêneros existem dois. Nós falamos, já vemos para Trindade isso. E humanidade só existe uma. Não é isso? É. Existem bilhões de machos, bilhões de fêmeas. Mas humanidade só existe uma. Então a mesma coisa as igrejas. Existem N igrejas locais, mas uma só igreja. Então, isso aqui é o interessante. Vocês lembram do texto de Êxodo e de Pedro? Nação santa e sacerdócio régio, real. Sim. A gente está aí nessas figuras do Apocalipse. Vamos para o capítulo 5 do Apocalipse. E vocês vão ter outra figura notável. Apocalipse 5, versos 8 até o 10. Eu vou pedir o Tuelo que leia. O Tuelo está caladinho. Capítulo 5, de 8 a 10. De 8 a 10. Eu vou fazer o Mineirinho falar. Fala, mineiro. Quando recebeu o livro, Sim. os 4 animais Certo. e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara Isso. e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Interessante isso aí, né? Bom, nós vemos aqui se retrata uma liturgia cósmica. Esta diversidade de seres que habitam o universo louvavam a quem? Jesus. Isso, Jesus, o Cordeiro. E o porquê eles o louvavam? Porque ele resgatou. Nos resgatou para Deus. Ele resgatou quem? Nós. Não. Tá certo, mas não é isso que fala lá o texto. Homens de o varejo. Sim. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso, olha aí o caráter. Todas as nações serão benditas. E resgatou de todas as etnias. E o que é que ele fez com essas pessoas? Um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Olha aí que coisa fenomenal, né? Bom, então, um reino de sacerdotes. Então, esta nação seria governada por sacerdotes. Ou estas nações são governadas por sacerdotes. Essa é a razão
Porque na liturgia e na plástica do culto, né, das igrejas, na arquitetura, na arrumação, se tem uma cadeira, um trono para o bispo. Esta é a razão do trono, que é representando a sua natureza régia. Ele está como rei para aquele povo. E isso aparece, vamos ver aqui, que é interessante. Veja, Mateus, eu disse que foi escrito para quem? Para os judeus. Os judeus. Notável. Então, vejam aí, tá vendo? Vejam Mateus capítulo 19, Cristo falando para os apóstolos, versículo 28. Então, já que foi escrito para Otávio, eu vou pedir que Otávio leia. 28. 28. Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Opa! Perceberam aí? Ele disse o que dos apóstolos? Que eles vão julgar as 12 tribos. Em que condição? Qual é a natureza, qual é o status desses apóstolos? Contorna a glória. Eles estão junto com o Senhor, sentados junto com o Senhor. Então, e qual é o status dele? Hein? E tem a trono da glória, né? É. O Filho do Homem está sentado no trono de glória. E os apóstolos? Então eles vão ser juízes. Juízes e o que mais? Estão sentados em 12 tronos, é isso, padre? Como juízes também. Sim, mas muito mais que juízes. Sacerdotes? Não. São sacerdotes também. Mas quem se senta em trono é o quê? Rei. Rei. Eles são reis. Esta é uma figura da cultura hebreia, na aliança. Você sabe que quem julga são os reis. A palavra final é do rei. Não é isso? É. O rei sentava para julgar. Era o rei quem dava o indulto ou mandava passar a espada. Então, os 12 irão julgar quem? As 12 tribos. As 12 tribos. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam. Então, os 12 representam o Israel que acreditou. Os 12 representam esta nação. A aliança de Moisés, os que guardaram a aliança de Moisés, exatamente os que guardaram a aliança de Moisés. Porque Moisés, o grande profeta, ele diz: o Senhor vosso Deus, do meio de ti, dos teus irmãos, suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Então é por isto que o Evangelho de Mateus aparece sempre esta expressão: ouviste o que foi dito aos antigos. Quem falou aos antigos? Moisés. Eu, porém, vos digo, o profeta que vinha e seria maior que Moisés. Que Moisés disse: escutem ele. A mesma coisa que João Batista diz.
Então, ele é este profeta anunciado por Moisés, que agora é o Senhor de todas as coisas. Então, os apóstolos representam os que foram fiéis a Moisés, a lei, que acolheram o Messias. Então, eles estão lá agora como reis. Né? Eles estão... o Glauber entrou aí, né? No Telegram. Manda uma mensagem para ele com o link aí para ele acessar. Então, vejam só. A natureza da igreja, ela tem essa dimensão visível. Otávio, você pode responder aí ao Glauber? Tá vendo o Telegram? Eu estou vendo ele, dando boa noite. Certo. Essa natureza visível e invisível da igreja, esse aspecto de as etnias, uma etnia universal, certo? Com um rei universal e um imperador e vários reis. Então, na organização da igreja ortodoxa, exatamente, cada povo tem uma igreja. E é por isso que o nome, então, é dado Igreja Ortodoxa Grega. Significa aliança de Deus com os gregos. Igreja Ortodoxa Russa, aliança de Deus com os russos. Igreja Ortodoxa Romena com os romenos. E por aí vai. Então, cada igreja, cada nação, é representada por um desses castiçais. Então, cada castiçal tem o seu bispo. Tem a sua hierarquia. Tem o seu mensageiro. Porque as nações aí são clãs. Porque a gente, quando eu fiz a pergunta, nós confundimos muito nação com estado, não é isso? Um estado pode ter, dentro de um estado pode ter várias nações. Várias etnias. Não é isso? Estados Unidos. Como o Brasil, os Estados Unidos. Então, nós temos na igreja essa metáfora, né? Então, o que é a igreja? Certo? A palavra que vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Entende-se muito isso de forma informal. Ou seja, 3 pessoas se reúnem para orar e ali entende-se isso que Cristo está no meio deles. Naturalmente que na realidade última, Cristo está no meio, que Ele está presente em todas as coisas. Mas a palavra de Cristo não quer dizer exatamente isso. O que é que Cristo está querendo dizer? Quando fala em meu nome, está reunindo em meu nome, isso significa que as pessoas que estão submissas a Ele. Isso significa que Ele está presente em toda parte. No meio de todas as igrejas, por menor que elas sejam. 2 ou 3, então, no meu nome. O nome de Cristo, e aqui vai uma... Alguém está pedindo aí... Deixa eu ver aqui, dê licença, uma mensagem. Chegou alguém aí. O Glauber entrou. Glauber, seja bem-vindo. Boa noite. Precisa ligar seu microfone. Ele está desligado. Destravar ele aí. Está virtualmente travado. Clicar no símbolo do microfone para liberar. Alô, alô? Agora. Isso.
Agora está liberado. Alô? Não sei, deixa eu ver. Alô? Só um minutinho. Me ouve? Está ouvindo? Muito bem. Bom, alguma dúvida quanto a isso? Alguma pergunta para a gente poder avançar? Isso que seria um pouquinho... Ok, Glauber. Aqui, ok. Tá perdido, Duelo? Duelo? Alguma dúvida? Pode falar ou pergunta. Nada? Bom, então se não pergunta, eu que vou perguntar. Fazer o teste. Quem pode fazer um resumo do que eu falei? Rapidamente. A natureza da igreja. É ambivalente. Hein? Ambivalente. Ambivalente. Certo. Atemporal. É. Isso. Qual é a vocação dela? Ela é vocacionada para ser o quê? É, pra ser sacerdote. A nação de sacerdotes, perfeito. Nação de sacerdotes. Por que Cristo diz, este é o sangue da nova aliança? Porque a primeira foi firmada com Moisés, não? Não, ela foi firmada por meio de Moisés, mas ela não é firmada com Moisés. Ela é firmada com quem? Israel. Com Israel. É uma aliança de Deus com Israel. E a segunda? Com Jesus. Mas Não. no caso, a segunda, Jesus não é a própria aliança? Não. Não? Não. Ele é o mesmo que. Ele é uma das partes da aliança. A aliança é entre duas partes. É. Deus e o homem. Ele modificou a aliança. Ele faz uma aliança com a nação de Israel. O Cristo faz a nação lá. E agora? Ele está fazendo uma aliança com quem? O mundo. Com o mundo. Isso estava previsto onde? Onde foi predito isso? Deve ser no livro da Tatá. A quem Deus anunciou isto? Ó, João. Não. Opa. Lá É o Velho Testamento. no Velho Testamento. Esqueci qual profeta. Eu sei. Quem Não falava vou mais de lembrar. Cristo? Ele Ezequiel. falou isso. Elias. Pai da fé. Ao pai da fé, Abraão. Abraão. Cristo anunciou o evangelho a Abraão. Sabiam disso? Hein? Não. Não. É, devagar, pá, devagar. Meus amiguinhos católicos eles vão explodir. Vai poder. Então, vamos ver um rabino falando. O rabino Saulo de Tarso. Epístola aos Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, né? É. 3 que? Capítulo 3. Versículo 16. Desse mesmo modo,
as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Epa. Estão vendo aí agora? As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, mas como de um só. Ao teu descendente, que é Cristo. Que silêncio. Então, agora, veja o versículo 26 até o 29. 26 a 29, né? Isso. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. De Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Opa, tá vendo aí? É. Porque Cristo que é o descendente de Abraão. Ele é o verdadeiro Israel, que é o príncipe de Deus. Então, pela fé, porque o batismo, então, todos que são batizados, o que é que ele diz aí? Podem ler no versículo aí, Paulo diz. Porque todos vós que fossem batizados, Reviveste. Revestistes. Não, revestistes. vos revestistes de Cristo. Ou seja, a natureza de Cristo está em nós. Pelo batismo é dada. E se somos de Cristo, a natureza de Cristo, olha a genética. Se a natureza de Cristo nos é comunicada, então, qual é a conclusão de Paulo? Que não há nem judeu, grego, ou escravo ou livre, Isso. nem homem nem mulher, pois Mas todos então- vós sois em Cristo Jesus. E É que consequentemente, não tem nenhum. Em Mas palavras distinção. comuns, é que não tem ninguém especial. especial. Mas tem uma coisa que é comum a todos. O qual é? Jesus Sois Cristo. descendência de Cristo. E se sois descendente de Cristo, qual é a consequência? Descendência de Abraão. De Abraão e Herdeiros. herdeiro É, da os promessa. gentios, agora os gentios pertencem à tribo de Israel. Israel. Isso. Isso é chamado Israel de Deus. Então, muita gente confunde. Pois é, Otávio, você não é exclusivo mais não. Não, todos nós estamos nesse privilégio, né? Mas há um privilégio dos judeus, eles têm a primazia. Porque não existe nenhum apóstolo que é gentil. Não é isso? Isso é. Porque Paulo pergunta, qual é, pois, logo a vantagem de ser judeus? De ser judeu? Paulo pergunta isso. Se muitas, porque deles são os patriarcas, deles são as promessas. Então, a raiz é Israel. Então, há muita gente que aqui nos anos posteriores aos 40, os anos 50 em diante, fez uma leitura bíblica de forma ideologizada, que quando diz, acaso pode nascer uma nação em um só dia?
Então, eles atribuem essa profecia ao decreto da ONU do reconhecimento do Estado de Israel. Se um só dia nasceu uma nação. Bom, primeiro não foi um só dia, porque isso é fruto de articulação de décadas. Né? E essa profecia não diz do Estado, não é para o Estado de Israel. Essa profecia é do Pentecostes. Porque num só dia, no Pentecostes, então nasce o novo Israel. O Pentecostes congregava quem? Vocês lembram? Quem estava no Pentecostes? Os discípulos, apóstolos. E quem mais? Maria e os discípulos. Somente? Muito pouco. E alguns crentes por aí. Pedro batizou quantos? Muitos. Primeira Cerca de vez, 3 mil. Pedro foi 3.000. 3 mil. Esses 3 mil eram de onde? Jerusalém. Não só de Jerusalém. Eram partos, elemitas, cretenses, arábios, não é? Toda parte do mundo, olha, nasceu uma nação em um só dia. O Israel de Deus foi estabelecido, os descendentes de Abraão. Então cumpriu-se a promessa. Percebeu aí? Num só dia. Então cumpriu-se a promessa dos profetas. Isso é uma realidade maravilhosa. Então, na base da igreja estão os judeus. Porque os apóstolos eram judeus. A Virgem, uma judia, o Cristo, judeu. Os primeiros convertidos da igreja são judeus que vêm de todas as partes do mundo para adorar no Pentecostes. E eles voltam e ali se estabelece, então, começa as sementes das igrejas entre as nações. Então eles são o princípio da igreja entre os gentios. Então, o judeu tem esse privilégio. São os primeiros. Esse privilégio, mas isso não dá superioridade. É o que Otávio disse. Todos são iguais. Agora tem essa primazia. Esta honra. Esta honra. Então, lembre-se que o trabalhador da última hora recebe o mesmo do que o da primeira. Nós somos da última hora. Nós vamos receber a mesma coisa. Nós somos exatamente isso. E não se preocupe que você vai ter toda dor de cabeça. Então, eu fiz isso para a gente avançar para uma segunda parte. Vocês estão com gás ainda ou não? Sim. Então, só a segunda parte. Acho que não. Tá não? Eu acho que não. Eles não. Tá sim. Pode continuar, pai. Pronto. Essa primeira parte ficou entendida, né? A Renata tá corretada, Renata? Oi. Renata tá aprendendo por osmose. Eu tô acompanhando aqui. Tá acompanhando, tá certo. Muito Põe bem. ela pra ler aí, pai. Voltar, a maneira de... Olha, Eu coloquei umas respostas aí no chat. foi. Isso tá colocando textos bíblicos, Muito bem. Foi por isso que eu vi que ela tá acordada. Bom, fizemos tudo isso, vimos o Pentecostes, que nascem são os judeus, mas os judeus, eles voltam para suas nações de origem, né, já que tinham de várias partes. Uma prova, porque não haviam somente os judeus, como haviam também os prosélitos. Os prosélitos, aqueles que aceitaram a fé de Israel, não é? São os que deixaram os gentios que se circuncidaram e passaram então são convertidos, né?
São Entrou na casa de convertidos ao Abraão. judaísmo. Entrou na casa de Abraão. E nós temos a narrativa disso, por exemplo, da Etiópia, que era um funcionário real que é batizado por Filipe, né, que está voltando à Etiópia. Então, os apóstolos saem pelo mundo como Cristo mandou, vejam bem, 12. E aí, esses 12, eles vão aparecer mais uma vez no Apocalipse. Vocês imaginavam que o Apocalipse dissesse tanta coisa assim de igreja ou não? Como assim? Que o Apocalipse dissesse tanta coisa de igreja ou não? Vocês imaginavam? Não, Não. não. E tem muito mais ainda, porque eu estou fazendo aqui, passando rapidamente, pegando apenas algumas partes. Vamos ao Apocalipse 22. O padre vai assustar o católico. Assustar, não. 1 e 2, os versículos. Apocalipse 22, 1 e 2. 22, capítulo, verso 1, né? Ok. Mostrou-me, então, o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Opa! Quem é a árvore da vida? Jesus. Jesus. Yeshua HaMashiach. Hamashi, ele produz o quê? Essa árvore? 12? 12 frutos. Quem você acha que são? Um cada dia, um cada mês. Sim, mas quem são esses frutos? Os apóstolos? Os apóstolos. Os apóstolos. E as suas folhas, eles são para o quê? As palavras. Não, são para o quê? Para curar as nações. Da Para saúde da nação. curar as nações. Para curar as nações. E de fazer discípulos entre todas as nações. Então, os apóstolos saem e vão estabelecendo igrejas entre as nações. Vejam que coisa interessante. Vão estabelecendo igrejas, os castiçais, entre as nações. Como é que esses apóstolos, como é que essas igrejas vão sobreviver se esses apóstolos morrem? Quem as guiará? Espírito Santo. Sim, mas não. Isso na dimensão invisível. Quem guiará no físico o novo sucessor? O sucessor dos apóstolos. Perfeito. E aí, vamos ver, o Cristo, na visão de João, estava no meio de quem? Onde estava o Cristo? Dos candelabros, dos castiçais. O que é que ele tinha na mão direita? Estrelas. 7 estrelas, 7 As estrelas. 7 estrelas. Agora vamos para isso. Vamos para o Evangelho de São João. A gente vê capítulo 17. Que evangelho, padre? Aliás, desculpem. O Evangelho de João, não é o 17, antes a gente vai ver o capítulo 15. Nós estamos vendo os apóstolos. Só um instantinho. Nós estamos vendo os apóstolos como os frutos da árvore da vida, né? Os ramos, a sua folhagem. Então,
Desculpem aqui. Versículo 16. Capítulo 15, verso 16. Quinze, 16, né? Isso. Não foste vós quem me escolhestes, Sim. mas eu vos escolhi e vós constituí para que vades e produzais fruto, e vosso fruto permanece. Eu assim Isso. vos constituí, a fim que todos quantos perdides ao Pai, ao meu nome, eles vos conceda. Isto. Muito bem. Então, o que é que Cristo está dizendo aos apóstolos? Bom, não é vocês que me escolheram? Isso. Não é vocês que me escolheram, mas eu E vós vade a produzir frutos. que vos escolhi. Não foi ele que chamou os 12? É, Mas ele que chamou os 12. E eles, Isso. então, sim, Ele se colocou, ele se mostrou como o intermediário, ele entre os apóstolos e Deus. Primeiro porque ele escolheu os apóstolos. sim. Ele escolhe os apóstolos, mas escolhe os apóstolos para quê? O Hein? escolher os apóstolos para quê? Sim. Para que eles propaguem a fé. Na linguagem, não, mas na linguagem do texto mesmo, da fala de Cristo. Para Não que fosse eles vós- Para produzir frutos. Produzais fruto. Certo. Para que eles produzissem fruto. E o que mais? Permanente. Fruto permanecesse. Ou seja, o trabalho dos apóstolos não seria em vão. Não seria em vão, hein? O sucesso da missão apostólica já estava garantido. Por que estava garantido? Isso é boa pergunta. Porque quer um avalista melhor do que Jesus? Isso! Eles são os ramos, ele é a videira verdadeira. Se eles estão em Cristo, a vida de Cristo está neles. Então é impossível que eles não fossem frutíferos. Mas não somente Cristo fala isso, não somente eles seriam frutíferos, como o que aconteceria? Esse fruto seria permanente. Esse fruto seria permanente para sempre, perfeito. A igreja chega até os dias de hoje, o fruto do trabalho apostólico, os seus descendentes. Porque quando Cristo diz a Pedro, e aí vem um equívoco de muitos, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não é Pedro que edifica a igreja, não. Como é que está escrito lá? Recordem a frase. Ele fala e sobre ti eu edificarei a minha igreja. É essa a fala dele. Sim, então quem é que edifica a igreja? Jesus. Jesus. Isso. A igreja não é uma construção humana, por isso ela não pode falhar. Eu edificarei. Não é Pedro, não é Paulo, não é João. É eu edificarei a minha igreja. Olha que coisa. A igreja é uma construção de Cristo. Nós somos os atores. A mão de obra que Cristo utiliza para construir a sua igreja. Mas a construção é dele.
É Ele quem edifica a igreja. Então, como ele está à frente dessa construção, ele é um engenheiro dessa construção, ele é responsável. Então, esse fundamento aí não tem terremoto que abale. Não é? Não tem terremoto, hein? Não tem terremoto. Parece que Jesus ele pegou a posição de Arão, Isso. pegou a posição de Arão e os apóstolos são a nova casta. A nova casta. Nova casta sacerdotal. Então, veja o que Cristo diz. Os apóstolos não somente dariam frutos, como este fruto permaneceria. E como é que esse fruto é permanecer? João capítulo 17. O que é que estaria por detrás deste fruto? Eu acho que vocês estão gostando, né? Muito. Tá bom, tá muito bom. Mas não é por mim, não. É porque a palavra de Cristo é fenomenal. A gente vai vendo a graça divina. Qual é o versículo, padre? Todos acharam que eu queria que... 17, sim, mas qual é o É versículo? que o Senhor tá abrindo muitas portas para eles aí. Então, vejam a partir do versículo 17, e a gente vai do versículo até o 20. 17, versículo. Isso. Ele está orando aqui, ele está orando pelos apóstolos. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Desculpe. Nada. Ele vai orar pelos apóstolos. O que é que diz? Que vos mando e que vos ameis a um a outros. Não, é o versículo 17, do capítulo 17. Versículo 17. João 17. Capítulo de João 17, verso 17 a 20. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Isso. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Opa, então veja bem, coisa interessante. A missão dos apóstolos é semelhante à de Cristo. Agora vamos ver lá, continua. 19. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha que coisa maravilhosa. A santidade de Cristo comunicada. E agora? Versículo 20. 20 também? Não rogo, esse aí. não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Opa! Esta é a oração que transcende os séculos. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles por meio da sua palavra, da palavra dos apóstolos, onde crê em mim e o vosso fruto permaneça. Veja que... Por isso que é uma heresia muito grande dizer que a igreja se perdeu. Quem diz que a igreja se perdeu é ignorante da palavra de Cristo ou não crê no que Cristo disse. Então, esta dimensão que eu falei que era interessante a gente ver é que então Cristo vai polindo cada castiçal.
porque eles são de ouro. Cada igreja é preciosa. Então, aí vem a noção mais particular. Se ele deixou os apóstolos, e os apóstolos estão morrendo, então vem o que se chama de sucessão apostólica. Então, na igreja ortodoxa ensina-se que cada diocese é a igreja católica. Cada diocese. Sabe por quê? Porque católico quer ser universal? Que cada diocese, quem é o cabeça da diocese? O bispo. Não, o O bispo. bispo. O bispo. É um castiçal. Tem um mensageiro, tem um anjo. Tá lá. O bispo. Certo? Ele, esta igreja, esta diocese, e eu não sei, o Glauber saiu, e é interessante que o Glauber gosta do direito canônico. Isso era interessante. Esta diocese, ela, quando os católicos, quando vocês rezam na missa, na Eucaristia, chegou o Glauber na hora certa. O Glauber. Tem que destravar o microfone. Quando na diocese, Lisandra, Sim. qual é o bispo da sua diocese? Com... Hein? Ai, padre, ele é novo, me deu um branco agora. Não Certo. Isa, qual é o bispo da sua diocese, Isa? Dom Mauro. Dom Mauro. Coelho. Padre, o daqui é Júlio. Júlio alguma coisa. Certo. Júlio Agosto. É que ele entrou agora há pouco. Duelo. Quem é o bispo da sua diocese? Não sei. Não sabe. Glauber, quem é o bispo da sua diocese? Glauber vai escrever ali. Vai escrever. Ele vai escrever, não sei. Da Lisandra é o Dom Júlio Acamini? Isso mesmo. Ah, eu conheço ele. Dom Júlio, Depois ele... não é Vacamini. Ô, Glauber, não vai pesquisar no Google, não. Ele entrou faz pouco tempo. É Vacamini, faz pouco tempo mesmo. Como é o sobrenome dele? Acamini. Acamini. Ele é japonês, alguma coisa assim? Ele é. Não. Ele é sim, ele é descendente de japonês. Mas é bem pouco. Então, quando o padre está celebrando a liturgia, se for na igreja da Isa, na paróquia, ele vai dizer juntamente com o Papa Francisco e Dom Mauro. Mauro. Não é isso? É. Na Eucaristia. É. Na dividida, ele vai dizer Papa Francisco e Dom Júlio Acamini. Está em comunhão com, ele diz, os fiéis estão em comunhão com o diocesano. Ô padre, Oi. mas na hora da oração dos fiéis, eles também pedem pelo arcebispo geral, né? Que no caso aqui é Dom Odilo. Isso. O arcebispo geral, porque ele é, então, o patriarca. Então, veja só. O que quer dizer isso? Vocês estão celebrando, veja bem, duas regiões diferentes. Você tem o Paraná, com Isa. Você tem a São Paulo, com Lisandra. Que foram os que lembraram o nome dos seus bispos.
Cada diocese é plenamente uma igreja católica. Por que que ela é plenamente uma igreja católica? Ela celebra a Eucaristia? Sim. Sim. Ao celebrar a Eucaristia, ela entra em comunhão Sim. com todas as outras igrejas, porque participam do mesmo sangue, porque participam também com a liturgia celeste. É a A igreja Eucaristia, triunfante. isso. Lembram-se que tem a realidade invisível. Existe Sim. uma igreja Sim. que está celebrando. Então, pela Eucaristia, todos entram em comunhão com Cristo. Uhum. Então, é plenamente católica. Então, Igreja Católica, o ensino ortodoxo, não é a totalidade das igrejas. Ela mostra esse caráter de ela estar, dessa transcendência, dela estar num local e ao mesmo tempo pertencer a todo o universo. Isto é que é uma... Então, quando Cristo diz amai uns aos outros, falando aos apóstolos, então celebra-se os bispos devem estar em fraternidade, o que infelizmente não acontece. E aí vem a dimensão do... não acontece sempre, estou dizendo assim, que a gente tem brigas, rupturas, né, tem dissensões, mas isto não é nada de outro mundo, porque a gente tem isso na própria Escritura com Paulo e Barnabé. Temos que os dois se separaram. Certo? Brigaram, foi um para um lado, outro para o outro. Então, esta é a dimensão do ensino. Agora, vem uma afirmação dos santos padres da igreja, que está tanto na base da ortodoxia como do catolicismo romano. Aqui não está no ensino protestante. Que os santos padres dizem: onde está o bispo, aí está a igreja. Porque onde está o bispo, aí está a igreja. O bicho é a cabeça, né? É representante. Ele é representante. Ele carrega todas as prerrogativas de Cristo. Opa! Como é que é isso aí? Aí vem uma afirmação que vamos para o Evangelho de São João, que é a função que começa com os apóstolos. Sacerdote. É sacerdote e por causa disso, por causa desse sacerdócio, vejam bem que coisa interessante. João capítulo 20. Veja quem foi do 15, 17, né? E agora o capítulo 20. Muito bem. Todos acharam o capítulo 20? Sim. Versos 21 a 23. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pausa. Entendo... Obrigado, Fernando. Okay. Só um minutinho, Fernando. Então, veja o que Cristo está dizendo para os apóstolos. Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. Então, olha a responsabilidade dos apóstolos. E aí, para que eles pudessem ser Cristo no meio das nações, aí Cristo continua o discurso. Pode ver aí. Por favor, Fernando. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Opa! E agora, o que é que Cristo estava transdando a eles? Deu poder. Poder de quê? De governar. De remir os Eles pecados. perdoarem como Jesus. De governar na sua ausência. Eles perdoam ou retêm? Ou retém. Então, quando se diz onde está o bispo, está a igreja, por essa palavra, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, eles são o cabeça. Certo? O cabeça. Então, tem o poder para abrir e para fechar. E aí, a gente vai, dentro da igreja da ortodoxia, Pedro. Por isso que Pedro não é o único que mantém as chaves da igreja. Pedro é um modelo do cabeça de cada igreja. Pedro é um ícone. Cada bispo na sua diocese, cada arcebispo na sua diocese é Pedro. Então, por isso que Elisandra falou, também tem o arcebispo, não é isso? É aquele que assume o primado. Então, mas a gente vai ver um pouquinho disso aí. Então, o cabeça, cada apóstolo agora, tem o poder de perdoar ou de reter os pecados. Eu não sei se vocês observaram um detalhe aí. É que Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Espírito Santo. Ora, mas o Espírito Santo não veio em Pentecostes? Veio. Então, como é que aí aparece ele aí? Que o Espírito Santo Sim. era para aparecer. Mas Cristo ele tinha que ir embora primeiro. Isso. Mas Cristo não foi ainda. E ele mandou que ficasse em Jerusalém, mas para aguardar a promessa do Pai, mas antes soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. É que aí vem uma ideia, exatamente, Cristo está estabelecendo aos apóstolos o sacerdócio, o governo. Não é para todo mundo. E a ideia que alguém comprou errada de Martinho Lutero, quando fala sacerdócio universal, sacerdócio universal é toda a igreja, porque oferece orações, mas entre os sacerdotes, entre a nação sacerdotal, tem uma classe de sacerdotes. Para a gente entender. Qual foi o primeiro texto que eu li, vocês lembram? Em Êxodo. Êxodo. Isso. A aliança com Israel. O que é que essa aliança prometia? Fazer de Israel o quê? É uma nação de sacerdotes. Uma nação de sacerdotes. Mas, no entanto, só uma tribo ministrava no templo. Não é isso? Levi. Nenhuma outra tribo ministrava. Uhum. Porque existem duas classes de sacerdotes. Uma é a natureza sacerdotal e outra é o ofício.
Todos têm a natureza sacerdotais, mas o ofício é exercido por alguns. Os religiosos eram os levitas, Isso. que mantinham o sacrifício, e o civil eram os juízes, que era escolhido das várias tribos. Eu vou fazer para vocês uma comparação grosseira, para a gente, com a nossa organização política, civil e política. Todo cidadão de um país, a palavra já está dizendo, ele tem a cidadania, certo? Tem o seu direito cidadão. O presidente da República, ele também é um cidadão. Ele tem o direito de cidadania. Mas ele exerce o governo em nome do povo. E por isso, se entrar no mérito da questão, por exemplo, mostra-se que um presidente pode sofrer impeachment. É um dispositivo, ele tem a mesma, e qualquer pessoa pode exercer, no caso, a presidência da República, mas não é qualquer pessoa. Aleatoriamente candidata. Para exercer qualquer cargo público, tem que pertencer a um partido, uma classe. Então, a mesma coisa é o sacerdócio. Então, toda a igreja tem a natureza sacerdotal, mas uma classe recebe o apostolado. Então, e muita gente se engana, quando Cristo disse, ide e fazer discípulos entre todas as nações, ele não disse isso para todo mundo, não. Ele falou isso para quem? Os apóstolos. Os apóstolos. E aí vem a diferença. Todo apóstolo é um discípulo. Por isso eles são chamados discípulos. Mas nem todo discípulo é apóstolo. Ele, entre os seus discípulos, ele escolheu os que ele mesmo quis. Chamou 12. E foram estes que participaram da Eucaristia. Os outros não participaram. Porque eles estão no fundamento da igreja. Eles são os fundamentos da igreja. Os pilotis, as colunas. E Cristo é a base, a pedra angular. Então lembra-se do imperador e dos reinos? Então, em cada diocese é um castiçal. E cada bispo é este anjo, a estrela que está na mão. São 7 também. Então, cada um está na mão direita de Cristo. Voltemos para o Apocalipse, capítulo 2. E aí, eu só vou citando, eu vou lendo, porque eu vou citar, só para vocês terem uma noção. Vou fazer rápido. Isso aí. Apocalipse, capítulo 2. Acharam? No versículo 1, algumas Bíblias trazem como título Carta à Igreja de Éfeso. Alguém tem isso aí? A minha. Mensagem a Éfeso, na Ave Maria. Mensagem a Éfeso. King James certo. É Carta à Igreja em Éfeso. Carta à Igreja de Éfeso. Agora, lê o versículo 1. A primeira parte, o que é que diz? A primeira frase. Aonde é a Igreja de Éfeso? Ele não diz a Igreja de Éfeso. A Ave Maria diz ao anjo da Igreja de Éfeso.
mas não diz que é a igreja de Éfeso. Ele não destina a igreja. É destinado à igreja, mas Ao anjo. ela tem ao anjo. Por quê? Um anjo. Tá. O Ângelos é mensageiro. Mensageiro. Então tem um cabeça. O mensageiro, porque muitos cristãos pegam Ângelo como Elohim. Mas- Isso. Versículo 8. Primeira frase. Ao Versículo anjo 8. da igreja de Esmirna. Ele não diz, e a igreja de Esmirna escreve. Diz, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, se dirigindo a uma hierarquia. E por aí vai todas as outras igrejas. Então, de onde vem o título que diz, onde está o bispo, aí está a igreja. Por que que isso é... Então, esta mesma... O que é que pesa sobre os ombros dos bispos? E aí entram os presbíteros, que com ele participam disso. Que O que é Deus, que... Deus está vigiando ele. Isso. Mas tem uma atribuição. E esse emblema, as letras da. Desculpa, padre, mas as letras das Pode 7 falar. igrejas indica os bens e os maus da igreja daquela região. Isso. Então, Eu vou pedir. Sim. fala. Eu pedi aqui só um minutinho a vocês para. Só um instantinho aqui. Deixa eu ver, tá me chamando. Ok, não, eu pensei que tinha era minha esposa que tinha acordado, eu pensei que foi, mas não foi não. Olha, sim. Por que que é essa? Porque é dito diretamente ao anjo. Vejam a carta de São Paulo, Hebreus capítulo 13. Veja bem os Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam. Por eles velam por vossa alma e delas devem dar conta. Isso. Assim eles o farão com alegria, e não a gemer, que isto vos seria funesto. Sim. É, O que é que ele está dizendo aí? que o bispo ele tem que dar conta de você. Adeus. Isso. Ele vai. É. Que você isso tem aí. que obedecer. Que ele é que responde. Ele é que responde por a gente. Cristo não vai cobrar diretamente, vai cobrar o que acontece na igreja, vai cobrar do bispo. Dele. Ele tem autoridade. Isso aí. Aí, qual foi a versão que você leu, Otávio? A versão Ave Maria. Ave Maria que você leu? Uhum. A que Fernando está usando é a King James, né? Isso. Aí está obedecer. Como é que está na King James, a primeira frase? Sede obedientes aos vossos líderes. Certo.
Aos vossos líderes. Você sabe qual é a palavra grega que está aí? Aqui nessa versão fala obedecei aos vossos pastores. Pastores. Né? Mas a palavra mesmo grega é igúmeno. O igúmeno. O igúmeno é o que exerce uma função em nome do rei. Um governo, um preposto do rei. O messiânico é assim, obedece os seus líderes e submetam a eles, porque eles cuidam da vida e vocês como quem deve prestar contas. Portanto, tomem sua tarefa com alegria e não há um sofrimento, porque isso não lhes terá nenhum proveito. Isso. Então, veja que coisa interessante isso aí. E aí vem qual é a natureza do sacerdote. Malaquias 2,7, que nós já lemos aqui. Malaquias 2,7. E aí depois disso eu vou parar para as perguntas, porque já é muita informação. E aí a gente encerra. Malaquias capítulo 2, versículo 7. E vai estar em sintonia com o Apocalipse. Capítulo 2? Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e é da sua boca que se espera a doutrina. Sim. Por ele, o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Porque ele é o mensageiro do Senhor. Então, o que é que o sacerdote deve fazer? Passar a doutrina. Sim, ele é aquele que a doutrina. E os homens devem buscar dele o conhecimento. Por quê? Ele guarda a Ele ciência. é o mensageiro. Porque ele é o mensageiro. Mensageiro do Senhor. É o anjo do Senhor. Vejam que são coisas interessantes, né? Ele é o mensageiro de Deus. Bom, alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Se não tem, então vou tomar como dada esta aula. Não é, Lisandra? Padre.